E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivos aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Ficam os mesmos comentários, as mesmas recomendações que eu sempre faço, né? Vocês treinem, pratiquem, submetam o texto de vocês para correção, não é verdade? Estamos aí na nossa reta final para o CNU, reta final para a prova objetiva. Espero que para a grande maioria dos senhores o concurso esteja somente na metade e que nós possamos nos encontrar aqui na preparação específica para a prova discursiva. Como vai funcionar o nosso roteiro? Eu vou passar para vocês a questão, logo em seguida a gente vai fazer os comentários, né, referentes, a gente vai passar o padrão esperado de resposta, que se destina a mostrar uma proposta tanto sobre a forma, tanto sobre o aspecto material quanto sobre o aspecto formal, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Bem, o órgão público contratou, mediante procedimento licitatório, a construção de um edifício anexo para a alocação de atividades de suporte de informática. No curso do contrato, em face de constrições orçamentárias, da necessidade de corte de despesas, viu-se obrigado a reduzir as obras inicialmente contratadas, suprimindo parte do objeto contratado correspondente à construção do edifício anexo. Considerando que dispõe a Lei 14.133, responda fundamentadamente às seguintes indagações. Existe algum limite em que a contratada estaria obrigada a aceitar a supressão quantitativa do objeto? A prerrogativa de alteração unilateral pela administração pública condicionada à comprovação de circunstâncias supervenientes? A contratada faz jus a alguma espécie de ressarcimento por custos incorridos e ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da supressão quantitativa do seu valor? Na hipótese de a redução não ser economicamente viável para a contratada, ela poderá rescindir o contrato ou recusar-se a cumprir o objeto remanescente, eximindo-se da aplicação de sanções? Meus nobres, como a gente já conversou em outras oportunidades, diferentemente do que ocorre nas questões discursivas de conhecimentos gerais, específicos, estudos de caso de outros concursos, no caso do CNU, a gente vai trabalhar com a estrutura clássica, que o texto é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, essa é a nossa recomendação para que você consiga gabaritar os aspectos referentes à estrutura presente no seu edital, beleza? Então, vamos lá, né? A Lei 14.133/2021 prevê regras específicas para alterações contratuais, promovidas pela administração pública, delimitando hipóteses de supressão e acréscimo de objeto, bem como os direitos dos contratados quanto ao equilíbrio econômico-financeiro e as condições de rescisão, né? Quanto ao equilíbrio e as condições. Pessoal, isso aqui é um negócio que as bancas penalizam, que muitos alunos erram, é a questão do paralelismo, tá bom? Então, importante observar essas estruturas. Inicialmente, observei o uso dos conectivos. Esclareça-se que, no caso de alteração quantitativa, a Lei 14.133 estabelece que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, que se fizerem nas obras de serviço ou nas compras. Essa espécie de alteração unilateral pela administração não se condiciona à comprovação de circunstâncias supervenientes, justificando-se pela presença do interesse público, contudo, deverão ser justificadas. Não poderão transfigurar o objeto da contratação e, caso cabível, deverão reestabelecer o equilíbrio, lembrando que pode ser restabelecer ou reestabelecer, tá? As duas formas são possíveis. O equilíbrio econômico-financeiro inicial. Assim, para a redução mencionada no caso em apreço, é mandatória a obediência de todos esses requisitos, tá bom? Ademais, conquanto, embora, né, pessoal, o contratado seja obrigado a aceitar as modificações quantitativas nos limites legais, é inequívoco afirmar que ele possui direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Destarte ou destarte, as duas formas são possíveis, havendo supressão do objeto contratual, deverá ser feito aditamento, adequando o valor às novas obrigações assumidas, para maior ou para menor. Além disso, no caso da supressão do objeto contratado, caso já tenham sido adquiridos materiais e postos nos locais de trabalho, eles deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber, inclusive, indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão. Segue.
Por fim, a rescisão unilateral é cláusula exorbitante e ocorre por iniciativa da administração pública. Nos limites previstos em lei e feitos ajustes, a empresa, cabe adequar-se à redução, sob pena de a ela serem aplicadas as sanções legais. Por outro lado, caso a administração descumpra as obrigações que a referida lei lhe atribui, ao particular assiste o direito subjetivo à extinção do contrato ou o direito de optar pela supressão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação. Conclui-se que a supressão é limitada a 25%, assegura-se o equilíbrio econômico-financeiro e, salvo o descumprimento legal pela administração, o contratado deve cumprir o objeto remanescente. Tá? Então aqui, pessoal, é uma conclusão com a finalidade unicamente estilística, né? Você não falou nada de novo, nem é para ser falado nada de novo na conclusão, tá? Segue o jogo. Redige um texto dissertativo sobre a lei. Em seu texto, aborde os seguintes tópicos: o direito ao acesso à informação, o papel da lei na garantia do direito à informação, transparência ativa e passiva, restrição de acesso à informação. Vamos seguir. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o acesso à informação como um direito fundamental dos indivíduos, reforçou a publicidade como princípio basilar da administração pública e criou instrumentos para aumentar a participação dos cidadãos nas decisões do governo. Então aqui é a nossa introdução, todas elas são introduções roteiro, né, pessoal, que vão adiantar aquilo que será tratado ao longo do texto. Regulamentando o que dispôs a CF/1988, que eu já havia definido o que se trata aqui em cima, né? Foi editada a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2021, a qual se tornou um marco na transparência e no acesso à informação por parte do cidadão. Com efeito, a lei quebrou paradigmas, reconhecendo como premissa que o Estado não produz nem armazena informações em interesse próprio, mas no da coletividade. Por isso, toda informação produzida pelo poder público deve ser acessível por qualquer indivíduo, exceto se houver um interesse público envolvido. Dessa forma, afirma-se que a lei deu maior concretude ao direito à informação e, por isso, é considerado uma baliza no tema. Entre as inovações trazidas pela referida lei, são de grande importância os conceitos de transferência ativa e passiva. A primeira, a ativa, diz respeito à disponibilização da informação de maneira espontânea, independentemente de qualquer provocação, de solicitação. A própria lei apresenta uma lista mínima de informações a serem disponibilizadas, tais como os registros de qualquer repasse ou transferência de recursos financeiros. Por sua vez, a transferência passiva envolve a disponibilização das informações após a solicitação do interessado. Segundo a lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Já respondeu as 3 primeiras perguntas, O direito ao acesso à informação, o papel da lei, transferência ativa e passiva. Vamos agora para o 4º tópico. No que tange à restrição do acesso à informação, não obstante apesar, ser o livre acesso à regra, há hipótese em que a informação será sigilosa. Sobre isso dispõe a citada lei que são sigilosas as informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Outra hipótese em que a ampla publicidade é mitigada é quando se trata de informações pessoais, em consonância com o direito à intimidade, previsto na CF/1988. De novo, Consoante que dispõe a lei, as informações pessoais às quais se referem à intimidade, vida privada e honra à imagem, terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem, exceto se houver previsão legal ou consentimento. Então, respondemos aqui ao nosso 4º tópico. Assim, a Lei de Acesso à Informação consolida a transparência como regra e o sigilo como exceção, fortalecendo a participação social e assegurando o controle democrático sobre a atuação estatal. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham praticado. Creio que a prova discursiva, paulatinamente, vai ser cada vez mais uma preocupação para os senhores. E nós estamos aqui para auxiliá-los nessa jornada, tá bom? É isso. Boa prova para todos vocês. Até a próxima. Forte abraço.